Bem-vindos a mais um AlertaCast. Como eu sempre falo, é um prazer ter vocês conosco aqui no nosso podcast. E o entrevistado de hoje é um entrevistado mais que especial, é o nosso líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Manel Moraes. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Alerta Cidade, aos estúdios do AlertaCast. É um prazer, uma honra eu finalmente poder entrevistar o senhor. Depois de 4 anos ali acompanhando o seu trabalho na Assembleia, eu estou tendo a honra de poder entrevistá-lo. Eu aqui agradeço, a atenção, sempre o respeito, e só tenho a agradecer a você pelo convite. Perfeito, perfeito. Deputado, a gente vamos partir direto para a nossa entrevista, porque a gente está fluindo com as coisas. Esse ano é um ano intenso, que é um ano eleitoral, é um ano de política não só no nosso estado, é um ano de política no cenário nacional, e a gente já viu que houveram algumas movimentações, até mesmo por parte de alguns parlamentares, que antes faziam parte da base do governo dentro da Assembleia, depois saíram. O senhor, enquanto líder do governo, como que o senhor avalia esse êxodo, essa saída dos seus colegas de dentro da base do governo de agora, da atual governadora Maílza? Eu achei precipitado, desnecessário, as pessoas sempre reclamam de alguma coisa, mas sempre também são ouvidos. Então, eu achei precipitado e arriscado para eles. Certo. O senhor está fazendo esse papel de líder agora no governo da Maílza, mas o senhor também fez, durante alguns anos, o papel de líder do governo do ex-governador Gladson Cameli, que se descompatibilizou há pouco tempo para poder concorrer ao Senado. Na sua visão técnica, prática, de alguém que já está há muito tempo dentro do cenário político, o senhor acredita que foi um bom líder do governo para o governador Gladson? Com certeza. O momento que ele me convidou, estava tendo muitos problemas. Então, o que vale no líder é o respeito dos colegas primeiros. Então, os deputados todos me respeitam. Eu não uso liderança para me levar vantagem. Todos somos iguais perante o governo. Ouço todos os deputados, tento resolver e levar os problemas deles. E essa confiança nos deu tranquilidade e segurança para que o Gladson terminasse o mandato dele em paz. E, como eu tinha dito, através do respeito, Então, o respeito é a coisa mais importante e a palavra na política. Perfeito. Agora o senhor continua também como líder do governo na gestão da nossa governadora Maílza. Houve a conversa para que o senhor continuasse? Como é que foi essa conversa? Pode falar um pouco para a gente? Um tempo antes dela assumir, ela disse que queria que eu continuasse, porque o Gladson falou que depois que eu entrei, ele teve paz na vida dele. E a liderança é uma missão, não é fácil. Estamos falando de 24 deputados, mas também secretarias é problema, de todo tipo de problema. A gente usa o nosso tempo muito grande nisso, e nesse momento de campanha, o ideal é que não, mas é uma missão, então nós estamos para cumprir missão. Se ela pediu, eu estou à disposição, apesar de termos vários deputados em condições de fazer isso, também. Perfeito. Hoje, o senhor avalia que é mais fácil ser líder do governo Gladson ou do governo Maílza? Da Maílza, melhor, porque ela começou agora, ela não tem o que o pessoal falar dela, Então, ela é uma mulher que tem experiência no parlamento através do Senado, tem experiência na administração como vice-governadora, é uma pessoa muito humilde, muito simples, muito ética. Então, os deputados não têm ainda o que falar dela. Então, está bom demais, por enquanto. Agora você falou que, um ponto importante, você falou que os deputados não têm o que falar dela, e na verdade o Acre, num contexto geral, não tem muito o que falar, porque a gente não, agora que a gente vai completar 1 mês da gestão da Maílza, e aí com base nisso, como que o senhor acha que as pessoas podem começar a perceber a gestão da Maílza, perceber uma Maílza? Porque assim, muitas pessoas falam, a Maílza ela deveria ser mais assim, mais assado, mas o perfil da Maílza é de uma mulher um pouco mais calma, mais calada, mais contida, porque a gente já conseguiu observar que ela é bem mais observadora do que falante. Na verdade, a Maílza é uma pessoa com olhar social muito bom. Assim, nós sabemos problemas que temos na sociedade hoje, desde criança, moradores de rua, as mães especiais, Então, é preciso que uma pessoa com esse olhar social, possa dar as mãos para essas pessoas. Então, a Maílza, as pessoas não conheciam, o pessoal quer que fale muito, mas a verdade é que você deve falar o que é importante. Perfeito. Então, isso aí ela fala, dizia, Maílza, será que ela vai fazer isso ou aquilo? Ela fez o que tinha de ser feito.
mudou onde ela achou que era importante mudar, com calma, com respeito, falando com as pessoas, e tem tudo para fazer um grande governo pela pessoa que ela é. Perfeito. Deputado, agora falando um pouco do seu mandato enquanto parlamentar, o senhor que já tem uma trajetória política, não é de agora, o senhor já tem um histórico político, como que o senhor avalia esses últimos anos do seu mandato aqui no nosso estado? Então, o meu mandato ele se divide em duas situações. Um dentro da Assembleia. Então, lá eu participo das comissões mais importantes, sou presidente da Constituição e Justiça, não é? Essa liderança eu tenho muito tempo dentro da Assembleia para que as coisas funcionem. Então, ainda hoje nós aprovamos o projeto do Judiciário, o projeto da PGE. Então, essa é a parte. E a outra, eu fico muito no campo. O meu mandato é voltado assim, 3 coisas, basicamente. Os moradores rurais que precisam mais, que precisam da SEAG para uma nova agricultura, que é mecanizada, e a legalização de terra, que eu tenho dado toda a atenção porque mais de 70% das pessoas não têm documento da terra. Então, se tu não tiver ramagem, tu não tiver máquina, nem documento, está falido esse estado, né? Então, nós temos de resolver isso. O senhor tocou num ponto importante agora, que é essa questão da regularização de terra, e a gente percebeu que a regularização fundiária foi uma das bandeiras que o senhor colocou dentro do seu mandato. O senhor consegue falar para a gente um pouquinho das suas principais ações dentro da regularização fundiária? Sem dúvida, não é? Primeiro, nós olhamos o que é que atrapalha. Tem leis, o que é que falta? Tivemos de mudar várias leis, alterar leis para poder chegar aos moradores. Segundo, não tinha orçamento. O Iteraca, o orçamento dele era ridículo, não pagava nem os funcionários, ele precisava de orçamento. Então, nós fomos melhorando o orçamento. Perfeito. E o terceiro, as minhas emendas individuais. Não é? Eu coloquei no ano passado 1,5 milhão, nesse ano também 1,5 milhão, porque eu acredito, principalmente nós legalizamos polo, que essas pessoas precisam ter documento, precisam ter acesso ao banco para poder se desenvolver. Então, é uma coisa que eu acredito. Eu não aceito nós chegar numa casa, uma pessoa ter 50 anos de casa e não ter um documento nenhum. Como é que essa pessoa vai deixar a herança? Como é que essa pessoa se sente em ter uma coisa e não ser dela, não é? Então, isso é grave e atrapalha o desenvolvimento do Estado. Não é nem só a questão de atrapalhar o desenvolvimento do Estado, a gente atrapalha também o desenvolvimento social do Estado em um contexto geral, porque, veja só, a partir do momento que uma pessoa ela não é dona da propriedade que ela habita, que ela mora há muitas décadas, há muito tempo, ela não tem a segurança jurídica, ela não tem respaldo para poder sequer fazer algum tipo de negociação bancária e conseguir um empréstimo para investir numa terra, por exemplo. Sem dúvida, né? Ela não consegue isso e, pior, até para ela vender. Uma coisa é com documento, outra coisa é sem documentos. Mas o que nos deixa triste é chegar na casa de uma pessoa com 70 anos, 80 anos. Eu queria ter o documento da minha terra, da minha casa. Isso eu ouvia toda vez que eu andava no interior. Por isso que eu dei tanta atenção. Certo. E nessas suas andanças no interior, a gente vai agora falar um pouco mais daquilo que acontece no interior do estado. O senhor sempre tem um trabalho muito ativo em Chapuri, o senhor tem uma conexão ali com aquele município onde o senhor vai lá, onde o senhor faz destinação de recursos para lá. O senhor pode falar um pouquinho para a gente da sua conexão com Chapuri, mas também do trabalho que o senhor desenvolve por Chapuri? Então, eu moro em Chapuri há 33 anos, né? O senhor mora em Chapuri? É. Eu achei que o senhor morava em Rio. O senhor mora em Chapuri, só vem para o parlamento, depois retorna para lá. Retorno para lá ou para outro município. A minha casa é lá, tudo que eu tenho é lá. Então, Chapuri, como o Acre, ele estava ficando para trás. As políticas não estavam. Cada dia o município vai ficando mais feio, mais esquecido. De primeiro, nós tínhamos várias autoridades que saíam de lá, não tínhamos mais. E o desenvolvimento muito ruim, baseado no extrativismo unicamente, né? Perfeito. E na pecuária extensiva. Então, eu, quando me tornei político, né, primeira coisa, olhar para os pequenos produtores. Eles não podem desmatar, eles precisam de máquina. E a minha emenda foi para aluguel de máquinas, para essas coisas. O ano passado, nós gradeamos 1.300 hectares. Perfeito. E as pessoas plantaram, já vem plantando hoje, para você ter uma ideia. O café nosso é o melhor do Acre, ganhou o concurso, né? Inclusive, perdão até interromper, produtores de café de Chapuri estavam na Semana Internacional do Café, o ano passado, em Belo Horizonte, representando o café do Acre, que saiu direto de Chapuri. Exatamente, e o de Chapuri nós não ganhamos lá uma boa, porque chegou atrasado, nós não concorremos. Então, hoje nós temos o melhor café, hoje nós temos a maior produção de mandioca por hectare do Acre.
temos uma boa farinha, não é só farinha de Cruzeiro do Sul, a farinha de Chapuri é muito boa, mas as pessoas plantam outras coisas, milho, e tudo dá dinheiro, né? Então, isso dá uma satisfação muito grande que nós estamos mudando a renda das pessoas, e as pessoas estão acreditando no café, no cacau, na mandioca, e com isso vai chegar a indústria para esses produtos e tantos outros, e o município vai se desenvolver. Também não podemos esquecer tudo que nós estamos falando. O Acre tem mais de 1,5 milhão de hectares, que é só capoeira, que não serve para nada, ou pastos degradados. Então, nós estamos falando em trabalhar em 5 anos sem derrubar uma árvore. Nós estamos preocupados também com o meio ambiente. Não essa preocupação exagerada, mas se temos como produzir sem atingir o meio ambiente, por que não? Então, nós estamos fazendo um trabalho lá sobre o meio ambiente, sobre turismo, até o Tiago que está aqui, a gente coloca emenda no turismo, colocamos na prefeitura para turismo, para que a gente possa ver se a gente consegue trazer essa importante fonte de renda para o município de Chapuri. Inclusive, a própria Prefeitura de Chapuri, no ano passado, lançou uma cartilha explicando o turismo em Chapuri, o que as pessoas poderiam fazer. Inclusive, Chapuri, que é a terra do famoso mundialmente Chico Mendes, onde o próprio turismo tem a casa lá de Chico Mendes, onde as pessoas podem conhecer a história, podem conhecer todo o roteiro e entender o que mais aconteceu. Isso também mobiliza a questão da economia naquela região. E falando também de economia e de desenvolvimento, deputado, hoje, enquanto parlamentar, enquanto alguém que já tem uma vasta experiência nesse meio político, quais o senhor acha que são os principais caminhos para o desenvolvimento do nosso Estado? O senhor já falou dessa questão do investimento no agro. Então, para o senhor, é o principal caminho esse ou nós temos outros caminhos? Como, por exemplo, a flexibilização de impostos locais para que outras empresas sintam a atração de vir para o nosso Estado? Com certeza nós temos de ter produção rural com tecnologia, né? Nós temos como produzir. Com a produção vem as indústrias, né, que são importantes, mas tem muitas outras. Essa estrada para o Pacífico, essa possível estrada de ferro que vem para o Pacífico, essa questão lá em Senador Guiomar, para as empresas se colocarem lá em condições, são coisas que nós estamos falando de milhões, não é? São coisas, perfeito, quando você fala exportar ou importar, são milhões de dólares, né? Está muito acima disso. Então, o Acre está bem posicionado para que essas coisas aconteçam. E o governo tem trabalhado para isso, né? Tanto o governo estadual como o federal. Então, nós podemos, daqui uns dias, ser um ponto de passagem muito importante, onde nós possamos vender nossos produtos bem, muito bem pago, e comprar produtos bons também de todo lugar do mundo. E fazer assim uma movimentação econômica no nosso estado dos dois contextos. Tanto a gente compra, como a gente também atrai pessoas para comprar aqui. Exato. Então o movimento de capital, onde tem, a cidade cresce, seja comprando, seja vendendo. Então nós temos isso aqui no Acre, temos essa riqueza rural, mas temos também essa situação de várias empresas poder se instalar aqui e daqui fazer uma distribuição para o Brasil todo, para a América Latina toda, com os produtos que vão. E vender o nosso produto muito caro. Você vê uma arroba de boi aqui, no Acre custa 300, em São Paulo já quase 400. Lá na China já estão vendendo mais caro, nos Estados Unidos. Então, se nós vendêssemos mais caro, mais renda para a cidade. É aquela questão de trabalhar para dentro dos contextos legais, o nosso produto seja cada vez mais valorizado e as pessoas daqui consigam lucrar cada vez mais. Deputado, falando agora também, ainda sobre a sua atuação parlamentar, a sua atuação legislativa, o senhor poderia trazer para a gente quais são os projetos que o senhor... esses aqui eu me orgulho, porque eu fiz, bato no peito, isso aqui eu fiz e eu sei que tem efetividade no seu dia a dia, na praticidade, na sua aplicabilidade na vida da população. Eu tenho muitos projetos, mas o primeiro que eu fiz, que a gente trata, que dá muito problema nas escolas, que é essa brincadeira de mau gosto, não é, que os alunos fazem, né? Então, foi um dos primeiros projetos. O famoso bullying. O famoso bullying, que é o nome que falo, né? Então, hoje é muito concorrido o mundo. Se o estudante não tiver bem, não aproveitar bem o que ensina, ele não vai concorrer depois de adulto. Então, esse bullying foi um projeto meu, dos primeiros, e se tornou lei, mas eu tenho N projetos na área rural, na juventude, o dia da juventude, o acesso das pessoas às festas que cuidam da juventude. Então, coisas importantes nós cuidar da juventude, mas eu tenho
São tantos projetos Claro. assim, que tenho na saúde, assim, muitos projetos importantes que nós fizemos. E só na educação eu fiz outro. Quem acabou com o GIS foi projeto meu, que estava prejudicando a saúde dos professores. Também na educação nós fizemos acabou com o GIS, esse projeto de ar-condicionado nas escolas. Esse é um projeto meu, por causa do calor, os alunos já não estudavam, não conseguiu, né? Então hoje todas as escolas, praticamente até rural, tem ar-condicionado, né? Então são todos projetos meus que deram frutos. Perfeito. Deputado, ano passado, na verdade, o senhor teve alguns problemas de saúde e muitas pessoas começaram a questionar se o senhor ainda seguiria na sua carreira política, se o senhor ainda seria candidato a uma possível reeleição, até porque teve um episódio, graças a Deus que o senhor está bem, que o senhor acabou tendo uma queda lá na Assembleia. Como que foi esse momento? Porque, assim, muitas pessoas têm a vontade de perguntar, mas não têm a oportunidade, porque, assim, as pessoas esquecem que parlamentares, pessoas publicamente expostas, são pessoas. São seres humanos que podem adoecer, podem ficar tristes, podem ficar felizes. E quando o senhor passou por aquele momento que o senhor estava com a sua saúde um pouco debilitada e teve toda uma questão de precisar de um pouco mais de suporte, começou-se a levantar a hipótese de que o senhor não seria mais candidato e não seria mais parlamentar. O senhor pode falar para a gente sobre isso? Sem dúvida, né? Eu tive um problema sério na coluna, né? Fui a São Paulo, fiz 3 cirurgias. Não é brincadeira, eu nunca tinha passado por algo tão difícil, né? E depois dessas 3 cirurgias eu tive que fazer uma 4ª, porque para corrigir algumas coisas que ficaram. Então, é um momento muito ruim que você se vê lá em São Paulo, dentro do hospital, e você não sabe se vai ficar bom ou se vai. Eu fiquei de cadeira de roda alguns dias, é uma dor insuportável. E na política, assim, quando eu entrei na política, eu entrei assim, para ver se mudava, revoltado. Eu não suportava ser mandado por gente pior do que eu, e não suportava também, assim, uma pessoa quando ganhava, a gente apoiava, aí depois que ele ganhava, só ele que era o sabido, só ele que era o inteligente, esquecia de quem levou ele, né? Perfeito. Por isso que eu dou tanta atenção. Eu uso um telefone, eu tinha 2, quebrou um, estou ajeitando, mas não tem uma pessoa que ligue para mim ou mande mensagem que eu não responda, seja quem for, e olha que são muitos, para dar essa atenção. Então, a política, para mim, é uma maneira de fazer bem às pessoas. Então, é isso que eu faço. Eu uso a política para fazer bem. A minha vida particular, ela é resolvida. Eu sou funcionário público federal desde os 18 anos, mexo com comércio há 35 anos e mexo com terra há 40 anos. Então, se eu não fosse deputado, eu teria muito mais paz e tranquilidade. Mas eu não tenho dúvidas. Mas a vida não é só a gente, não é? A sua vida é um conjunto, é um município, você vê as coisas atrasadas e você não poder fazer nada. Então, graças a Deus, hoje eu estou melhor, a gente não fica 100%, não é? A gente fica com medo, na verdade, não é? Por tudo que passou. Mas eu espero que algum do nosso grupo, já tivemos o Maxwell que virou prefeito, algum do nosso grupo possa vir a ocupar esse lugar. O importante não é eu, sendo do grupo é o que vale. É um trabalho de continuidade. Nós precisamos que algum desses jovens se destaque e possa assumir um mandato de deputado e eu ficar na minha paz lá em Chapuri. O senhor finalmente ter a sua merecida paz. O senhor falou uma coisa muito importante. Eu tenho certeza, deputado, que se o senhor só estivesse cuidando das suas terras, vivendo a sua vida tranquilinho, o senhor tinha 90% mais paz. Seu WhatsApp era no máximo a sua família falando com o senhor. Mas quando a gente tem um chamado para alguma coisa, não adianta, a gente não consegue fugir, a gente não consegue ficar de fora. E eu acredito que talvez seja esse a sua conexão com a política. A responsabilidade é tudo, né? Então, eu jamais vou deixar de fazer o que eu tenho de fazer, não é? Por isso que eu trabalho tanto na Assembleia, trabalho no governo, por isso que tem dia que eu recebo 500 mensagens, 600, e respondo a todas, está entendendo? Às vezes não dá de dia, dá de noite, mas também nos dá muito prazeroso quando a gente cuida de uma pessoa, que a pessoa se forma num médico, se forma num advogado, a pessoa assume uma prefeitura como o Maxwell, ou as pessoas vão crescendo quando a gente vê uma pessoa doente que a gente tem condições de ajudar e a pessoa fica boa. Aquilo nos satisfaz também muito, tem muitas coisas boas, os amigos que a gente conquista, né? Muitas pessoas que eu acho que balanceia esse sofrimento com o prazer de ter tantos amigos também. Onde eu chego no Acre,
Eu nunca consigo dormir num hotel. Não deixe, se eu botar roupa no hotel, eles vão buscar lá, quando eu chego não tem mais nada. É desse jeito. Que bom, então significa, então, deputado, que o trabalho que o senhor fez foi um trabalho, de fato, não só como parlamentar, isso foi um trabalho humano, isso foi gente. Exato. Perfeito. Deputado, agora a gente partindo de novo para essa questão do senhor enquanto líder do governo. Muitas pessoas tecem muitas críticas na condução de como que a nossa atual governadora começou a conduzir nas primeiras semanas do seu mandato. Inclusive, eu entrevistei outro colega seu parlamentar, aqui, o Fagner Calegari, eu fiz a mesma pergunta para ele. A Maílza, ela tem o direito de fazer as mudanças que ela achar necessário dentro da gestão que ela planejou antes de assumir. Só que as pessoas querem dedar, apontar, dizer como que ela tem que governar. O senhor acredita que as pessoas querem fazer isso porque ela é nova como gestora executiva de forma direta ou porque ela é mulher? Um pouco dos dois, ou porque as pessoas só querem se meter mesmo? Eu acredito que se meter é uma delas, a outra é o interesse, né? As pessoas têm muito interesse, o Estado é muito grande. Então, a governadora assumiu, a gente disse, o Estado é desse tamanho, mas não é, o Estado é muito grande, tem muitos problemas. Então, ela tem um planejamento, eu acho que ela fez o correto, fez o que tinha de ser feito. Os deputados reclamam porque ela não atendeu, onde queria cada um conversar pessoalmente, não é? Mas ela, quando assumiu, tem muitos problemas, não é? Então, ela teve de correr atrás. A questão de ser mulher, muita gente fala, eu não vejo, não é? Apesar de nós ser um Estado machista, não é? A gente tem isso, mas eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que se ela cumprir, fizer o ritual dela direitinho, ela vai ser respeitada como está sendo. Hoje já é respeitada. Dizer, ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e o que tinha de fazer ela fez. Perfeito. Com muita calma, com muita paciência, mas fez o que tinha de ser feito, sem nenhum problema. Nós estamos muito otimistas com ela. Perfeito, perfeito. Deputado, e no que diz respeito a essa questão da sua liderança dentro do mandato da Maílza, você falou que é mais fácil porque ela está começando agora, então não tem ainda muitos problemas a serem resolvidos. Mas nesse curto período que ela está como líder, que ela está como governadora, houveram alguns parlamentares que procuraram o senhor para tentar fazer alguma conversa, para pedir ajuda, para tentar ter esse acesso à governadora, porque muitas pessoas tentaram dizer que no começo ela não estava querendo receber as pessoas. Mas o senhor já deixou claro o que foi que aconteceu. Ela precisava governar, ela precisava se inteirar da documentação do Palácio, o que estava acontecendo, como estava, por que estava. Antes a gente tinha o Gladson que estava à frente. Então, por mais que ela tivesse no suporte enquanto vice, ela não sabia de tudo 100% a toda hora, a todo instante. Sem dúvida, assim, rapidamente, vou dar um exemplo. Quando o Bini assumiu o governo, e ele passou um mês sem nomear alguns secretários, só nomeou alguns. E eu perguntei para ele na época, mas o que está acontecendo? Ele disse, eu tenho de me inteirar para saber quem é a pessoa adequada para eu colocar em cada lugar, para que eu possa fazer um bom governo. E mesmo assim a Maílza, ela tinha um plano dela, mas chegou o governo, fez isso, e está mais do que certa. Agora, sobre os deputados, sim, todo dia que tu chega na Assembleia tem reclamação, né? Seja ela não ter conversado ainda, seja de um secretário não ter atendido um telefone, que a gente pede que todos os secretários dêem atenção a todos os deputados, situação e oposição, e outros porque hoje ninguém controla a internet, não é? Você recebe uma crítica, você acha que é uma coisa planejada, alguém quer te prejudicar, mas ninguém consegue controlar a internet hoje, qualquer pessoa fala o que quer a qualquer hora. Então, mas todo dia é problema, todo dia, mas a gente está resolvendo. É aquela coisa, eu vou repetir, se o senhor estivesse cuidando da sua terra, o senhor não estava tendo que lidar com isso. Mas lidar com gente é isso. São pessoas diferentes, personalidades diferentes, então, fim da que a gente tem essas dificuldades. Deputado, hoje eu estava lá na LEAC e eu vi o momento da sua fala e durante um breve período a fala foi cedida para o parlamentar Pablo Bregense. Teve ali um pequeno embate de opiniões acerca de um determinado assunto. O senhor gostaria de falar sobre isso para a gente ou não vê necessidade, até porque é algo que tanto faz? Não, nós estamos prontos para falar sobre qualquer coisa. Então o Pablo falou algumas coisas, né?
E eu discordo dele lá na tribuna. Se ele fala, ele é da base, fala para nós resolvemos. Eu discordo do que ele disse, assim. Um professor criticou ele lá em cena, 2 vezes, 3 vezes. Ele acha que é uma coisa mandada, uma coisa que vem do governo. Onde é que o governo vai estar mandando o professor lá em cena? Tá? Às vezes a pessoa não gosta dele, ou a pessoa tem seu candidato, Perfeito. Então ele não precisava daquilo. E a gente entende, eu falei com ele nesse sentido, né? Eu falei com ele pessoalmente, falei da tribuna. Aí ele falou, tudo bem, respeita a minha opinião. Mas eu acho que ele poderia ter evitado isso. Ele é um bom deputado, um deputado novo, primeiro mandato. Às vezes o deputado ele tem que ter paciência, ele tem que saber lidar com as críticas, com tudo, senão é ruim para ele. E nós tivemos a Antônia Salles, que é uma pessoa dedicada, uma deputada dedicada, né? Que reclamou da saúde também de maneira muito forte, mas é que nem eu disse, rapaz, o nosso secretário, o Bistein, ele assumiu também muitos problemas na saúde. Ele não tinha como tá dando essa vazão. Até falei com a Sori da fundação, algumas coisas ela que resolve a operar e tudo, para que a deputada vá lá e vá direto com o secretário e faça a sua reclamação e sua opinião. É um momento na tribuna, né, mas é que nem tu disse, cada pessoa tem uma maneira e o meu papel é apaziguar e orientar dentro do possível. Então eu consigo, eu falei para o Pablo, pessoalmente continuo falando, como eu estou falando aqui, que nós poderíamos ter resolvido de outra maneira sem precisar Perfeito. Ele ir lá na tribuna. Perfeito. Deputado, a gente passou por algumas mudanças agora no nosso estado. Primeiro foi a governadora Maísa, que passou de fato a gerir o nosso estado, e agora a gente também tivemos alterações na prefeitura, que o Alisson Bistein é o atual gestor de Rio Branco. Existe uma boa relação da Assembleia Legislativa com a Prefeitura Municipal da capital acreana? Então, ou existe algum entrave político, ou alguma coisa, ou não está tudo fluindo bem para que a população do nosso estado seja beneficiada? Não, está tudo indo muito bem. O prefeito é uma pessoa maravilhosa quanto ser humano, né? Está mostrando como prefeito que ele quer, está lá, o Alisson está trabalhando, está indo na rua, está indo nos bairros, e a relação dele é de muito respeito, de amizade, independente dele estar com outro candidato, mas Perfeito. Nós respeitamos muito ele e ele nos respeita também. Muito boa relação. Falando agora dessa questão de outros candidatos, como eu já disse, o senhor já tem um histórico político, o senhor não é um político novato, o senhor não está agora no primeiro mandato, o senhor tem muita coisa que o senhor está fazendo. Como que o senhor analisa os outros pré-candidatos ao governo, que é o Alan Rick e o Sebastião Bocalon? Bem, assim... Babum! Não, aí fala 2 coisas. Primeiro, essas pessoas foram eleitas, tudo na ala da direita. O Alan foi eleito para 8 anos no Senado. Ele não precisava puxar essa briga agora. E o Tião Bocalon foi eleito para 8 anos na prefeitura, com muitas coisas, muitas promessas para fazer, e que algumas ficaram pela metade. Também não precisava disso. Mas tudo bem, a democracia é o direito. Perfeito. Nós confiamos no crescimento da nossa governadora, Maísa. Achamos que vamos ganhar, com certeza. Quando eu lancei o Maxwell, candidato a prefeito em Chapuri, ele tinha 8% e o Antônio Pedro tinha 45%. E depois nós levaram o pessoal nosso, e nós ganhamos em primeiro e ele ficou em terceiro. Então, nós começamos com o nosso trabalho e assim vamos fazer com a Maísa. Vamos mostrar quem é ela para a população, a responsabilidade, o respeito, a humildade que ela tem, como naquele problema com a deputada lá, ela pediu desculpa, né? Então é uma maneira de muito respeito para uma governadora. Então nós vamos mostrar a capacidade dela de administração, que ela pode fazer pelo Acre, principalmente nessa questão social. A gente entra em 3 casas, uma casa é de mãe solteira, que com 2, 3 filhos, geralmente algum filho especial. Alguém tem de olhar para essa questão social do Acre, senão nós não sabemos onde vamos chegar. Então a Maísa é a pessoa certa na hora certa para isso. Aí, a Maísa é a pessoa certa na hora certa. Gostei. Certo. Deputado, agora quando a gente também, dando continuidade ainda falando sobre o seu trabalho enquanto parlamentar, o senhor esse é o 4º ano deste mandato. O que o senhor pretende fazer neste ano que ainda não conseguiu colocar em prática? Porque assim, a gente entende que existe um plano ali de 4 anos e que a gente vai trabalhando conforme o tempo vai passando. Quais são os projetos que o senhor gostaria de colocar em prática em 2026, antes da possível reeleição? Bem, eu trabalho direto. Aquilo que eu já falei, me dói muito quando eu chego no Seringal, que eu vim do Seringal,
que as pessoas continuam do mesmo jeito, sem saúde, a mesma malária, a mesma doença que tinha verminose, essas doenças de 50 anos atrás continuam do mesmo jeito, continuam sem acesso, os ramais, isso é muito ruim, e sem a educação, que é terrível. Então, eu acredito que isso aí é o que mais me incomoda, e o que a gente tenta fazer em Chapuri, vamos tentar fazer, é que as pessoas tenham acesso, e no Acre também, que tenha estudo e que a saúde chegue de verdade, não é como os itinerantes estão chegando nas comunidades muito, muito forte, de todas as prefeituras. Então, isso aí precisa ser feito, e o nosso futuro está na área rural, como eu falei. Então, eu acredito muito nisso. E não posso aceitar que eu saí 50 anos do Seringal e as pessoas vivem os mesmos problemas de quando eu saí do Seringal. Perfeito. Deputado, como o senhor já falou, a regularização fundiária é uma pauta importante para o senhor por conta dessa questão da independência, da autonomia. E nos últimos anos, o nosso Estado conseguiu entregar mais de 15 mil títulos de regularização fundiária. O senhor falou também que deposita emendas particulares lá para que o Iteracre tenha orçamento para poder caminhar, para poder trabalhar, para poder fazer aquilo que ele de fato foi construído para ser feito. Como que o senhor avalia esse desenvolvimento do Iteracre? Então, o Iteracre, as primeiras emendas que eu coloquei, quando eu me interessei, eles foram no interior fazendo o cadastro de uma pessoa e vieram para a cidade. Aí tudo deu errado, e tiveram de voltar. Aí, primeira coisa, eu comprei essas antenas via satélite para o Iteracre. Eles chegaram numa casa rural, fazer tudo automaticamente, preencher sem erros. Então, o que é que acontece com o Iteracre? Nós já dissemos o problema das dificuldades. Ele é um programa de governo. Muita gente confunde, Manel, tu está fazendo isso visando a tua eleição? Não, eu vejo um programa de governo, uma coisa muito séria. Aí nós temos de dar o parabéns para o Gladys, que deu o apoio, para a Maílson, que está dando apoio, e para a presidente do Iteracre, a Gabriela. Eu conversei com a Gabriela, ela era diretora. Eu digo, e por que não sai? Que a gente sempre ia lá, não sai o título. Aí ela explicou. Eu digo, se tu fosse presidente sair, sairia. Aí foi quando nós fomos fazer essa tratativa, e realmente ela é virada, realmente ela vai lá, ela bota para resolver. E esse ano nós temos muito título. Lá em Chapuri, era praticamente uma cidade, tudo era dono de um antigo proprietário chamado Cury, assim parece o nome. Nós já demos lá mais de 500 títulos, vamos dar agora mais de 300, já fizemos fazer o cadastro de mais outros 300, quer dizer, não tinha documento, a cidade não tinha documento. Como é que pode uma cidade, Chapuri antiga, e ninguém era dono, todo mundo era poceiro dentro da cidade. Certo. Falando agora de Chapuri, deputado, mas voltando primeiro também para finalizar a questão da regularização fundiária. É como o senhor já falou, e eu vou reiterar, é por meio da regularização fundiária que as pessoas elas conseguem ter a segurança jurídica não apenas no que diz respeito à sua moradia, mas a possibilidade daquelas pessoas que moram na zona rural poderem, inclusive, adquirir crédito dentro do banco para poder investir, e aí entra naquilo que o senhor já falou, a questão da produção de milho, a questão da produção de café, até mesmo a compra de gado para produzir leite, e isso faz com que a gente não só tenha um aquecimento da economia, mas com que a gente também consiga fazer com que essas pessoas tenham sustento, com que essas pessoas tenham capacidade financeira de se sustentar e não ficando tão dependente assim de recursos sociais, de benefícios sociais. Então, a gente pode dizer que o trabalho na regularização fundiária, esse apoio parlamentar na regularização fundiária associado ao trabalho que o próprio Iteracre tem desenvolvido, não é apenas uma questão de entregar um título, mas também está ajudando no desenvolvimento do nosso Estado dentro também do cunho social. Então, nós temos de parabenizar a equipe do Iteracre toda. A Gabriela na pessoa dela, mas não é ela é uma equipe, formou uma equipe muito boa. Então, isso em primeiro lugar, senão não estaríamos aqui. Agora, quando tu documenta, mesmo na cidade, a pessoa melhora a sua casa, o banco oferece dinheiro a juro barato, faz comércio na sua casa, melhora a casa. E na área rural, tudo tem valor hoje. Nessa gradiação, assim, os caras plantaram cacau, milho, tudo, mas teve gente que plantou agrião, aquilo que bota no tacacá, e está ganhando dinheiro, ele vende tudinho. Tem gente que planta aquela pimentinha de cheiro, o couve, naquelas coisas, e chega na feira, fatura R$700. E uma pessoa vindo aqui no dilício lá e faturar. Então, tudo que é produzido na área rural está tendo valor. E então, na hora que nós conseguirmos organizar isso, esses moradores rurais vão viver muito melhor do que nós na cidade.
Perfeito. E fora que quando a gente fala da questão urbana também, os moradores da questão urbana que têm o título da sua casa, se eles quiserem vender, fica mais fácil, inclusive, eles vender por via de financiamento da Caixa, o que facilita a venda, até mesmo para quem quer ir para uma outra casa, ou então quer ir para a zona rural, ou quer ir embora do estado, ou seja, a pessoa fica livre, a pessoa tem liberdade de escolha do que fazer. Exatamente, ele trabalhou, é dele. Quando tu documenta, ele já aumenta no mínimo 30% o preço da casa. E isso acontece que tu está dizendo, muita gente vendendo, comprando área rural, achando que vai ser melhor na área rural. Isso é maravilhoso, isso nos deixa muito alegre. Perfeito. Para a gente finalizar ali a questão de Chapuri agora inaugurou ano passado a Ponte da Sibéria, que fez com que melhorasse a trafegabilidade para aquela região, melhorasse o fluxo. O senhor, enquanto morador de Chapuri, o senhor acredita que melhorou, não fez muita diferença, foi só mais uma obra, não foi? Porque assim, antes a gente só conseguia ter o acesso por aquela entrada linda, que é uma entrada que inclusive é o cartão postal de Chapuri. Mas e agora? Então, assim, a ponte é a obra mais importante da história de Chapuri. Em 2011 nós já tínhamos feito uma audiência, já tentamos conseguir emenda, mas não era impositiva naquele tempo. Mas o governador Glácio disse que ia fazer a ponte e fez. Para tu ter uma ideia, a área de terra maior de Chapuri é do outro lado do rio. Então, lá onde vai ter a grande produção, lá onde está o extrativismo, mesmo que problema, mas lá onde tem muita castanha, tem muita madeira, tem a seringueira, mas muita terra, uma terra maravilhosa, uma terra de primeira. Então, a nossa produção, você vai ver Chapuri daqui a 2 anos, você não vai acreditar no que eu estou te dizendo. E aquela ponte, hoje as balsas não aguentavam mais, 45% da população morava do outro lado. Essas pessoas, até para vir para se consultar, 3 da manhã atrás de atravessar uma catralha, morreu gente. Então essa ponte, ela não representa, não é uma ponte, ela é a ligação de Chapuri de verdade. A Chapuri agora está integrada, mas principalmente dá opção para grande produção. Você vai ver a produção de Chapuri em 2, 3 anos com aquela terra maravilhosa que temos do outro lado. Certo. Deputado, uma coisa que acontece frequentemente na Assembleia Legislativa são protestos constantes, especialmente do pessoal do Instituto de Administração Penitenciária. As pessoas que passaram no concurso, que estão ali no cadastro esperando e estão sempre buscando um apoio, sempre tentando gerar uma pressão para conseguir, talvez, a contratação, a efetivação dos seus cargos. O senhor poderia falar algo? O que o senhor tem para dizer para essas pessoas? Os parlamentares estão trabalhando para que essas pessoas possam ser contratadas? Porque, assim, existe, acima de tudo, uma coisa que, inclusive, eu conversei até com o secretário de governo há algum tempo atrás, uma frase chamada previsibilidade financeira. Não dá para eu dizer que eu vou te contratar se eu não tenho como te pagar. Então, é necessário que a gente entenda como que está o orçamento do Estado, que a gente entenda como que está a questão organizacional para a gente trabalhar dentro da previsibilidade financeira e ver o que a gente pode fazer. Só que as pessoas acreditam que não anda porque ninguém quer, que os parlamentares não se importam com ela. Enquanto deputado, o que o senhor tem para dizer para essas pessoas? Primeiro, todos os parlamentares, por eles, chamava todo mundo. Todos os parlamentares, porque a questão do emprego, da estabilidade. Mas vem o lado que você falou do governo. Então, o governo, ele primeiro está fora da questão fiscal, né? Primeiro isso. Então, ele não pode estar contratando, ele substituindo, em alguns casos emergenciais. Mas, então, o governo, ele tem um planejamento dele e ele vê que não pode pagar aquilo. Isso aí já aconteceu no Romildo Magalhães, ele deu aumento, não pagou. O próprio Tião Viana, um ano eleitoral é muito perigoso. O Tião Viana, um governador, uma pessoa equilibrada demais, uma pessoa boa, mas aceitou dar aumento e tanto terminou saindo sem pagar alguns meses. Por quê? Porque aceitou uma coisa, mas porque ele é otimista, ele achava que a arrecadação ia aumentar naquele período, e não aumentou, ele ficou naquela situação. Então é muito ruim. O que nós pedimos para as pessoas é paciência. O cadastro de reserva, os que deu para prorrogar, a Assembleia prorrogou, para que eles tenham uma chance. Os que não deu, que já foi prorrogado, infelizmente, mas não é má vontade, é porque o governo simplesmente ele não suporta. Não suporta. Agora, ele tem necessidade, que nem você fala no IAPEM, no IDAF, assim, uma necessidade muito grande, mas não adianta ele contratar se não tiver previsibilidade de pagar, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, acredito de fato que é um trabalho que está sendo desenvolvido para acontecer, até porque no último ano a gente teve muitas fugas, a governadora assumiu agora, já fez inclusive a troca da gestão do IAPEM, justamente para
que melhorasse a condução do IAPEM e, quem sabe, aí mais para frente, em uma possível reeleição da Maísa, ela não consegue chamar todo esse pessoal que está há tanto tempo esperando para garantir a tão sonhada estabilidade financeira por meio do concurso? Olha, se nós conseguirmos que o Acre melhore a questão fiscal dele, rapidamente vai ser chamado todo mundo, porque precisa. Hoje é uma deficiência muito grande no IAPEM, uma deficiência muito grande em todos os órgãos praticamente do governo, na Emater, no Iterac, em todos eles temos uma deficiência muito grande. Então eles não se preocupam, porque qualquer governador que melhorar a situação fiscal vai contratar todos. Então isso é certo. E aquela mudança no IAPEM, eles pegaram uma pessoa do quadro, né, que entende melhor do que ninguém a situação do próprio IAPEM e colocaram lá. E isso deu uma tranquilidade muito grande para os funcionários, uma estabilidade, e que foi uma grande decisão da Maísa nesse quesito. Perfeito, deputado. Deputado, a gente está começando a caminhar para o fim da nossa entrevista e a penúltima pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: como que o senhor avalia o seu mandato até aqui? Assim, se eu fosse avaliar, como que o senhor avalia? Eu acho que meu mandato foi isso, 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 e eu acredito isso, isso, isso. Observa, assim, é muito difícil para você falar. Então, muita gente gosta da pessoa que fica falando. Então, eu sou da pessoa que fala o que é necessário. Claro. E trabalha. Então, eu não sou de pessoa para estar falando sobre coisas, repetindo o que o jornal já diz, repetindo o que já faz. Então, eu só falo no que for realmente necessário. Então, as pessoas confundem. Agora, trabalhar, eu trabalho muito dentro da Assembleia, trabalho dentro do governo, trabalho nas comunidades. Perfeito. Então, dou atenção a todo mundo, e eu diria que um mandato é perto de 10. Agora, não é um mandato de estar... Muita gente vai lá, fala, e depois vai para casa deitar. Eu estou aqui essa hora contigo, todo dia da semana, eu não almocei ainda, atendendo as pessoas. Você vai almoçar, homem? Eu peguei um coisinha que o menino me deu para tomar, mas não há tempo. Não há tempo, porque eu não vou deixar de atender uma pessoa que veio lá de Tarauacá ou lá de Chapuri para falar comigo, aí eu vou almoçar a pessoa e deixar a pessoa lá. Eu não faço isso. Então a gente procura fazer o melhor pelo Acre, com direito, com honestidade, com paz, com trabalho, respeitando a todo mundo, todos mesmo. E isso nos satisfaz. Eu acredito porque as pessoas não compreendem exatamente o que é um mandato, né? A pessoa acha que é só o parlatório, né? Certo. E por último, porém não menos importante, o que o senhor espera desse ano eleitoral? Ser eleito, né? Mas o senhor acha que vai ser eleito? O senhor acredita nisso? Nós estamos numa chapa que tem 13 deputados e 2 vereadores. E todos, nenhum passa pela cabeça de perder, ou seja, fortíssimo, né? Temos de trabalhar, temos de ter humildade, procurar errar menos e certamente vamos buscar uma reeleição. Se errar, perde, porque é muito forte a chapa. Perfeito. Deputado, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Como eu falei, é uma honra para mim finalmente ter conseguido entrevistar o senhor. Foram anos esperando a oportunidade, finalmente essa oportunidade chegou. Saiba que o senhor é muito bem-vindo nos nossos estúdios, será sempre um prazer conversar com o senhor e a nossa equipe de reportagem está à disposição. Muito obrigado mesmo pela atenção, pelo respeito. Tudo que nós queremos é um Acre melhor. E estamos à disposição de você, da sua equipe, a qualquer dia, a qualquer hora. Tá bom, meu amigo? Fique Perfeito. À vontade, obrigado por tudo, que Deus ilumine cada dia mais no seu trabalho. Amém. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana.